Eu já começo perguntando, então, doutor Hildo Rodrigues, quais são as diferenças jurídicas entre um CLT e um MEI? Boa, iniciando com essa pergunta, a gente tende a demonstrar através de exemplo qual é essa grande diferença. A primeira de tudo, o que é o trabalhador seletista? Essa é a primeira pergunta e qual vai ser a resposta. O nome CLT, para muita gente, pode não soar bem. Eu não sei, desculpa. Eu não sei o que é o que é o CLT. Mas quando eu me refiro à carteira de trabalho, aquela carteira azul Sim. para quem tem a carteira física, ou para quem é a turma mais nova, que tem a carteira virtual, né? Aquele que tem a carteira trabalhista física, aquela azulzinho, também ele tem o virtual. Mas já tem trabalhadores mais novos que não têm mais a carteira física, só tem a carteira virtual que você tira pelo Gov.br. Então, esse trabalhador que tem essa carteira de trabalho, ele é aquele trabalhador que todo mês, ele faça chuva, faça sol, tenha problema ou não a empresa, ele tem que receber o seu salário. Certo. O trabalhador de carteira assinada é aquele que tem que estar no trabalho habitualmente, todo dia, uma vez por semana, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, né? Enfim, habitualmente. 8 horas por dia, 6 horas por dia, 12 por 36. Esse é o trabalhador de carteira assinada. Ele vai trabalhar, vai receber salário. Ele vai trabalhar habitualmente. Ele vai ter um chefe, tá certo? Que pode ser um gerente, pode ser o próprio dono da atividade. Ele é aquele que vai ter o direito de férias depois que cumprir 12 meses de atividade profissional. As férias será o salário mais 1/3 desse salário. Ele receberá e passará 30 dias em casa, enfim, passeando, 30 dias sem trabalhar. Ele é aquele trabalhador que ele vai receber o 13º salário. Todos o mês de dezembro, ele recebe um salário a mais do que ele recebeu durante aqueles 12 meses. 13º. Ele é aquele trabalhador que ele vai ter pago, depositado pela empresa, o chamado Fundo de Garantia, FGTS. Ele também será aquele trabalhador que, quando ele for demitido, e essa demissão partir da própria empresa, ele vai receber um aviso prévio, ele vai receber esse Fundo de Garantia. E o que seria o Fundo de Garantia? Numa visão geral, o Fundo de Garantia nada mais é que um salário dele por ano. Tá? Desse Fundo de Garantia, ele vai receber também uma multa de 40% em cima desse Fundo de Garantia. E se ele estiver habilitado, ele também vai receber um seguro-desemprego. E vai receber o aviso prévio. Sim. Tá? Nessa rescisão. Então, tudo isso se for sem justa causa. Tudo. Isso da demissão mais comum. Sim. Né? Que é a demissão sem justa causa. Que é a demissão que a empresa quer o demitir, sem necessidade de dizer o porquê quer ele demitir ou não. Então, esse é o trabalhador de carteira assinada. E o MEI? O MEI é aquela pessoa física que, ao mesmo tempo que ele tem um CPF, ele tem também um CNPJ. Ele é dono da própria empresa. Ele é a própria empresa. Ele é empregado, ele é o patrão. Ele é o patrão. Isso. Nessa situação, ele pode até ter direito a férias se ele se programar. Porém, não é regra. Porque se ele é dono do próprio emprego e se ele é o patrão de si próprio, para ele ter direito às férias, vai ter que ter uma programação. É tanto que legalmente o MEI e o empreendedor são entidade única. São únicos. Ele também é aquele trabalhador que ele vai receber aquele salário daquela prestação de serviço que ele fizer e que ele combinar com a quem ele está prestando serviço o valor daquela atividade. Ele pode receber todo dia, ele pode receber toda semana, ele pode receber todo mês. E isso vai ter uma previsão, que a gente vai falar depois, como é que dá essa previsão. Ele não tem direito a esse fundo de garantia, porque ele não tem ninguém que deposite para ele. Não tem nem segurança de salário. Não tem nem segurança de salário. Né? Ele é aquele trabalhador que também ele não consegue se demitir por si próprio. Então ele não tem um aviso prévio. Ele não tem os 40% de seguro-desemprego e ele não tem os 40% do fundo de garantia e ele nem tem o seguro-desemprego. Ele tem, bem parecido com o de carteira de trabalho, direitos previdenciários, ou seja, ele tem alguns direitos que o INSS vai conceder a ele, vai conceder a ela. Mas existe uma limitação, que é a questão da aposentadoria
por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Então, Aí são em regra, benefícios, são né? benefícios previdenciários. Em regra, tem essa grande diferença. Inclusive, até nos benefícios, doutor Hildo Rodrigues, tem diferença entre CLTista e quem é Isso MEI. mesmo, Então, isso dá pra mesmo. gente, inclusive, abordar essa questão dos benefícios para separar muito bem e quem está nos ouvindo entender se é vantagem ou não essa Isso migração, para fazer essa na balança, comparando quem é melhor. Fica Ah, o CLT ou o MEI. Certeza absoluta. E uma das grandes características dessa diferença também é a questão salarial. Eu acabei falando, mas não dei esse exemplo. Sim, O salário do seletista, que ele tem a carteira de trabalho, ele pode ser qualquer valor. Se eu achar que aquele trabalhador pode receber 10 mil reais por mês, eu vou pagar ele 10 mil reais por mês. Já o MEI, ele não pode receber, como o Pedro falou aqui, Pedro Saraiva falou, ele não pode receber o quê? Mais de 81 mil reais por ano. então há uma limitação Então, há pro limitação. MEI. Não, uma limitação para quem é CLTista. Quem é seletista. Depende muito do patrão, de quem o contratou. Isso aí. Então, essas limitações é a grande diferença em termos dessa pergunta, CLT e MEI.